Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. E então não tem recado, bora direto pro caso de hoje. Em 13 de novembro de 2000, um homem chamado Dariusz Janiszewski, esse caso é polonês, então desculpa qualquer coisa se eu errar os nomes. Este cara, ele terminou o expediente dele na agência de marketing que ele tinha, isso tudo na Polônia. Então eram 4 da tarde, ele saiu do trabalho, foi andando até o estacionamento pegar o carro, mas o Dariusz nunca chegou até o carro. Em algum momento entre o edifício do seu trabalho e o estacionamento, ele desapareceu. Em casa, a mulher dele se preocupava mais a cada hora que passava. O Dariusz não era o tipo de pessoa que sumia sem avisar onde estava indo. Se ele tivesse encontrado um amigo ou se ele tivesse um compromisso urgente, ele ia pelo menos avisar. Então ela também estava tentando ligar para o celular dele, mas não tinha resposta. E logo cedo na manhã seguinte, ela reportou para a polícia que ele tinha desaparecido. Mas a polícia não teve sucesso nas buscas pelo Dariusz. Ele simplesmente tinha sumido sem deixar vestígios. O mistério de onde ele estava só foi solucionado 4 semanas depois e, na verdade, não foi solucionado tão bem assim porque só trouxe mais perguntas, né, do que realmente tinha acontecido. Em 10 de dezembro, 3 amigos estavam pescando no rio Oder quando eles se depararam com algo estranho flutuando na água. De início, eles pensaram se tratar de um tronco, mas ao se aproximar e cutucar com a vara de pescar, eles perceberam se tratar de um corpo de um homem vestindo camisa e cueca. Então o corpo do Dariusz foi identificado e de cara ficava óbvio que a morte dele não tinha sido acidental. Ele tinha as mãos amarradas atrás das costas e essa mesma corda passava em volta do seu pescoço, de modo que quanto mais ele tentasse se soltar, mais iria se enforcar. Ele também mostrava sinais de tortura e de ter sido privado de comida, e a autópsia também revelou que ele tinha morrido afogado, o que significava que ele tinha sido amarrado e atirado na água ainda com vida. Mas a água tinha destruído as evidências que estavam no corpo, né? E a polícia não conseguia muitas pistas de quem teria sequestrado e torturado o Dariusz. Ele levava uma vida completamente normal, ele não tinha dívidas, não tinha inimigos, era casado há 8 anos e estava planejando adotar uma criança com a sua esposa. A única coisa estranha que tinha acontecido nos últimos dias era que tinham sido feitas 2 ligações anonimamente para a empresa do Dariusz, que era um homem que gostaria de encontrá-lo para tratar de negócios naquele dia em que ele sumiu. E aí a investigação se arrastava, né, pela falta de pistas, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava resolver o caso, que acabou esfriando por 5 anos sem que a polícia conseguisse encontrar o culpado. Na verdade, foram 3 anos, porque no terceiro ano um policial conseguiu descobrir, né, na verdade teve uma pista, mas demorou mais 2 anos para eles conseguirem prender. Então, no total, o caso ficou aberto por 5 anos. Esse detetive era um cara chamado Jacek Wróblewski. Ele trabalhava no caso, né, desde que tinha chegado nas mãos dele, e ele acreditava que essas ligações telefônicas estranhas eram a chave para desvendar, porque realmente era a única coisa que destoava, né, da rotina do Dariusz. Ele já tinha conseguido a informação com a companhia telefônica de que essas ligações tinham sido feitas de um telefone público na mesma rua da agência que ele trabalhava, e o celular também tinha desaparecido com ele e nunca mais foi usado depois disso, por isso ficava difícil rastrear ele também. Mas ele conseguiu, a esposa do Dariusz, na verdade, tinha guardado a nota fiscal do aparelho, que mostrava o número de série desse aparelho. E assim o detetive ele conseguiu descobrir que 4 dias depois do desaparecimento, esse celular tinha sido vendido em um site chamado Allegro, que é uma espécie de Mercado Livre. Na verdade, ele é tipo um site de leilão, tipo eBay, assim, da Polônia. Então, o perfil do vendedor, né, que botou esse celular para venda, tinha o nome de Chris B. E aí, pesquisando mais sobre essa pessoa, né, rastro digital, o detetive descobriu se tratar então de Christian Bala, que era um homem que morava na cidade de Wrocław. Ele era um homem magro, do tipo intelectual, graduado em filosofia, casado e com um filho. Na verdade, ele já estava separado, né? Ele tinha sido casado e tinha um filho. Não era o perfil de um assassino, né? Mas o Jacek, ele não descartou, porque era a única pista que até então estava levando a algum lugar, né? Afinal, não tinha mais para onde olhar. O detetive descobriu que o Christian estava morando na Ásia, e aí ele decidiu investigar um pouco mais sobre a vida dele antes de entrar em contato, né, e assustar ele a ponto de ele não voltar mais para a Polônia.
E foi então que o Jacek descobriu que o Christian, ele tinha escrito um livro, que era um romance, cheio de cenas de sexo, crimes violentos e assassinatos. E aí, muito curioso, o detetive foi lá e conseguiu uma cópia, e conforme ele foi lendo, ele teve uma surpresa. Esse livro chama Amok, que em português seria Enlouquecido, e o protagonista, que é um jovem tradutor, ele viaja por vários países enquanto faz festas, se relaciona com lindas mulheres e usa drogas. E ele também começa a ter fantasias sexuais cada vez mais violentas, até que chega a cometer um assassinato. E o que chamou a atenção do detetive era que os detalhes desse assassinato do livro são descritos exatamente como o modo que o Darius teria morrido, com as mãos amarradas nas costas e a corda em volta do pescoço. No livro, o protagonista também usa a faca para esfaquear essa jovem que ele mata, né? E depois vende essa faca em um site de leilão dias depois de cometer o crime. Então, o protagonista do livro também tinha várias semelhanças com o Christian, como se ele estivesse descrevendo a si mesmo em aventuras que gostaria de ter ou que já teve. Então, o detetive Jacek não podia fazer nada além de esperar que o Christian voltasse para a Polônia, pois tudo que ele tinha até então era apenas provas circunstanciais. A volta do Christian aconteceu então em 2005, né? Como eu comentei, o detetive descobriu tudo isso em 2003 e teve que ficar aguardando 2 anos. E então ele foi interceptado pela polícia, né? Quando ele foi para a Polônia e respondeu algumas perguntas. Ele logo foi liberado, né? Eles seguraram ele pelo tempo que dava, ele não confessou nada. E aí ele começou a enviar cartas para instituições acadêmicas e escrever no blog dele, dizendo que ele estava sendo perseguido por ser um autor de ficção. E aí, enquanto o Christian estava tentando ganhar esse apoio popular, que estava dando certo, as pessoas estavam enviando cartas para a polícia, enfim, para o poder público, dizendo que era um absurdo, o detetive Jacek, ele voltou a analisar as evidências que ele tinha, né, em busca de algo que pudesse ser mais palpável, né, para poder incriminar mesmo o Christian. E aí ele conseguiu descobrir que as ligações feitas do telefone público para o escritório do Darius não foram feitas com fichas, né? Para quem não sabe, nossos ouvintes mais novos aí, não devem nem saber o que é um telefone público, né? Enfim, é um telefone que fica na rua. E aí você podia usar fichas, né? Que era tipo umas moedinhas, ou você podia usar um cartão, que parece um cartão de crédito, né? Mas era um cartão de crédito de telefone. Né? Para um cartão de crédito. É um cartão de crédito telefônico. Que aí ele é carregado com, sei lá, 30 créditos. E aí você pode usar para fazer ligações. Então o detetive descobriu que essas ligações tinham sido feitas com um cartão. E esse cartão era rastreável. E acontece o quê? Esse mesmo cartão tinha sido usado para fazer várias outras chamadas, e essas outras chamadas todas eram para amigos, parentes e conhecidos do Christian Bala. Então aí ele já colocou o cara mais uma vez, né? O celular ele podia alegar que tinha achado na rua e vendido, né? Mas as ligações realmente não tinha como ele negar que tinha feito aquelas ligações para falar com o cara naquele dia, né? Encontrar com ele. Mas ainda faltava um motivo, né? Não fazia sentido o cara resolver matar do nada. E aí o detetive resolveu olhar mais de perto a relação do Christian com a ex-mulher dele, chamada Stasia. Ele conversou com amigos do casal e descobriu que na época do crime o Christian estava perdendo a empresa que ele tinha aberto depois de se formar e que ele estava brigando muito com a mulher e o relacionamento dele estava bem abalado. E ele foi descrito como alguém autoritário e controlador, que dominava todos os aspectos da vida de sua mulher, e isso acabou levando à separação deles. Depois de separados, ele saía, né, encher a cara, e então aparecia bêbado na porta dela, exigindo ver as ligações em seu telefone. Então, mesmo depois que ela separou, ele continuou enchendo o saco dela. E aí foi conversando com amigos do casal que o detetive encontrou sua mais valiosa testemunha, né, que era uma amiga da Stasia, chamada Małgorzata Drozdal. E essa mulher, ela contou que depois da separação dos dois, ela e a Stasia saíram pra conversar e beber juntas, né? Pra se distrair um pouco. E aí, no meio da festa, elas se separaram. E quando ela voltou, ela encontrou a Stasia conversando com um homem moreno de olhos azuis chamado Darius. E os dois trocaram seus números e combinaram de se encontrar mais tarde naquela semana. Aí, claro, né? O detetive foi lá falar com a Stasia. Que aí, confrontada, né, com essas informações, ela já tava tudo meio se confirmando que realmente o ex-marido dela realmente tinha assassinado o Darius, e aí ela confirmou que ela tinha tido um encontro com ele, mas que ela tinha terminado tudo quando descobriu que ele era casado.
e que ela até tinha perguntado pro Christian se ele tinha algum envolvimento quando teve o desaparecimento do Darius, né? E ele falou que não. Algumas semanas depois, né, que ela teve esse encontro com o cara, o Christian apareceu bêbado na porta dela, gritando que ele já sabia de tudo porque ele tinha contratado um detetive particular pra seguir ela. Então, assim, né, a polícia já tinha, assim, tudo circunstancial, sim, mas, né, que colocavam ele tanto no local, né, pra sequestrar o cara, em contato com ele. Tinha o motivo, né, dos ciúmes gigantescos que ele tinha da ex-mulher. E aí ele foi preso definitivamente. O julgamento dele foi marcado para o dia 22 de fevereiro de 2007 e o júri considerou ele culpado e condenou ele à pena máxima da época, que era de 25 anos de prisão. O Christian até hoje não admite que ele assassinou o Darius, apesar de ter aparecido mais provas depois, né? Evidências de que ele teria cometido esse crime. Ele afirma que foi perseguido por escrever um livro de ficção e ele promete escrever uma sequência para o seu romance intitulado The Lyric, que seria a tradução como de letra. E assim, os reviews do livro dizem que é uma bosta, então não fica aí a recomendação, né? Fica a recomendação do que não ler, porque as pessoas que leram dizem que é só tipo um negócio para chocar com cenas de sexo. E as provas que apareceram depois é que no livro o protagonista ele sofre um pouco para fazer o nó, né, para fazer o nó em volta do pescoço da mulher que ele vai matar. E a polícia descobre depois no histórico de busca do Darius de que ele tinha buscado por um livro lá que ensinava a fazer nós. Na verdade, era um manual policial intitulado Enforcamento Criminal Acidental ou Suicida. Então, assim... oh, meu querido, assim também não, né? E também a polícia encontrou que ele estava, talvez, planejando outro assassinato de mais um homem que estaria se envolvendo com sua ex-mulher. Que ele tinha uma anotação no computador dele que dizia apenas... solteiro, 34 anos, a mãe dele morreu quando ele tinha 8 anos. E essa descrição assim, a descrição perfeita de um novo namorado da Stasia, que ela começou a ver, assim, não muito antes dele ser preso. Então o cara realmente, sabe, tava querendo, né, dizer que não fez nada e não sei o quê, mas, né, Tem fumaça, tem fogo, né? Então é isso, gente. Se você já leu esse livro, comenta aí o que você achou, mas pelo que eu vi os reviews, é isso aí, que é um livro horroroso, que só chocou porque a sociedade polonesa era bem conservadora, e era isso que ele queria, e o cara se acha um gênio incompreendido, né? Que é perseguido até hoje. Se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, 1001crimes@gmail.com. E semana que vem eu vejo vocês. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.